Nós leremos Josué capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. E meditaremos sobre o seguinte título nessa noite: Seja forte e corajoso. Você pode dizer isso comigo? Seja forte e corajoso, aleluia. Diz assim o texto: Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se de toda a terra dos heteus até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Tão somente, seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém, irmãos e irmãs? Graças a Deus pela palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Josué está aqui no momento decisivo da sua vida. Como nós lemos no texto, ele foi auxiliar de Moisés por muito tempo. Caminhou com Moisés. Moisés era o líder do povo, conduziu o povo ao longo do deserto, recebeu as promessas de Deus, recebeu a lei de Deus, foi um instrumento usado por Deus. E Josué o acompanhou, foi ali o seu auxiliar, o seu braço direito, cumpriu o seu papel de coadjuvante. Mas agora Moisés morreu, ele partiu. E Josué, chegou a hora dele assumir a responsabilidade maior. Sabe, irmãos e irmãs, eu e você temos que entender que esse momento chega na nossa vida. Eu e você temos que, claro, respeitar e honrar pessoas, respeitar e honrar aqueles que cuidam de nós, aqueles que nos ensinam, aqueles que nos mostram o caminho, aqueles que nos lideram, mas é preciso entender que chega um momento na vida, assim como chegou na vida de Josué, em que vai ser você e Deus. Vai ser eu e Deus. Não teremos ninguém para nos ajudar. Chega o momento em que temos que encarar de frente as situações. Não tem para quem correr, não tem para quem pedir ajuda. Quem sabe antes, quando Josué se deparava com uma situação muito difícil, muito complexa, e que ele não sabia o que fazer, ele corria para Moisés. Mas agora não tinha mais Moisés. Josué tinha que fazer aquilo que Deus o preparou, aquilo que Deus o chamou para fazer. Chegou o momento dele, chegou a hora dele. E ele tinha diante de si um grande povo, uma grande nação para liderar. Ele tinha diante de si uma grande obra a ser feita, o cumprimento da promessa de Deus. Deus, nesse texto, ele diz para Josué: olha, chegou o momento de cumprir as promessas. Eu prometi ao longo da vida de Moisés, eu prometi por muitos anos, e agora eu vou cumprir na sua geração, Josué. Eu vou conduzir você e este povo, e você será o líder, e vocês entrarão na terra prometida. Mas é curioso que Deus, apesar de ter dado a terra para esse povo,
eles tiveram que conquistar a terra. Não parece contraditório isso? Não é um paradoxo? Deus diz para eles: eu estou dando a terra para vocês. A terra é de vocês, é uma promessa, eu garanto que ela será de vocês. Mas ao mesmo tempo, eles tiveram que arregaçar as mangas e lutar. Eles tiveram que conquistar aquilo que já era deles. Sabe que muitas vezes Deus age assim na minha vida e na sua vida também. Nós não podemos cair no erro de achar que as promessas de Deus na nossa vida, elas virão de mão beijada. Elas virão prontas na nossa mão. Tudo aquilo de forma linear, o caminho aberto, as portas abertas. Não, irmão, irmã. Muitas vezes, para nós chegarmos naquilo que Deus prometeu, nós teremos que lutar. Nós teremos que passar por momentos difíceis, por grandes lutas. O caminho que nós temos que trilhar até o propósito de Deus na nossa vida, ele não é linear. Não é um foguete, né? O pessoal tem o costume de usar a ilustração do foguete. É o sucesso, o foguete não tem ré e só sobe. Se bem que inventaram um foguete que dá ré recentemente, né? Se você acompanha a internet, aí você descobriu que caiu por terra já essa história de que foguete não dá ré. Mas que o foguete sobe e ele é só para cima, é só melhorando. Mas não é assim na vida com Deus. A vida com Deus, na verdade, se parece muito mais com um rally, onde é cheio de altos e baixos, cheio de solavancos, cheio de quedas. A gente cai, se suja, tem que levantar e continuar caminhando. Porque se nós partirmos desse princípio, dessa premissa, de que, porque Deus prometeu, vai ser fácil, na primeira dificuldade nós vamos desistir. E talvez deixaremos de desfrutar, de experimentar aquilo que Deus tem para nós. Mas a mensagem de Deus para Josué, para este povo, e para o meu e para o seu coração neste dia, é essa: seja forte e muito corajoso. As lutas virão, isso é certo. Toda grande vitória é precedida de uma grande luta. Não tem vitória sem luta. Não tem uma grande conquista sem um grande desafio. Nós não podemos celebrar uma vitória grande se não passarmos por uma luta. O próprio Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. Aliás, irmãos e irmãs, Jesus nunca prometeu uma vida linear. Uma vida onde todo dia será ensolarado, onde todo dia será colorido. Não, pelo contrário, o próprio Jesus teve muitas lutas, muitos desafios. E é tão perigoso quando nós vemos pessoas que acreditam, e que muitas até pregam, que a vida com Jesus é perfeita. Talvez você já ouviu esse tipo de discurso. Venha para Jesus e os seus problemas vão se acabar. Venha para Jesus e a sua saúde será 100%. Venha para Jesus e a sua conta bancária vai crescer cada dia mais. É claro que Deus tem bênção para mim e para a sua vida, amém? Amém ou não? Amém. Mas não significa que serão só bênçãos. Eclesiastes diz que Deus fez o dia bom e o dia mau. Tem dias que são coloridos, ensolarados, mas tem dias que são tempestades. Tem dias onde tudo vai sair muito bem, do jeito que a gente queria, do jeito que a gente planejou. E terão dias onde as lutas serão grandes. Mas em todos esses dias, Deus está comigo e com você, amém? Em todos esses momentos, Deus está nos sustentando, nos fortalecendo. E certamente, Ele nos conduzirá à vitória, ao plano e ao propósito que Ele tem na minha e na sua vida. Assim como Ele fez com Josué e com este povo. Porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Você crê nisso? Aleluia. Primeira lição que nós tiramos desse texto, dessa história: se eu e você queremos viver o propósito de Deus na nossa vida, se eu e você queremos alcançar a vitória, alcançar a bênção, se eu e você queremos desfrutar daquilo que Deus tem preparado para nós, das suas promessas, primeira lição: obedeça a palavra de Deus. É muito lindo a forma como Deus dá uma ênfase muito grande para Josué. Ele diz: Josué, tenha o cuidado de fazer tudo, não é alguma coisa, tudo conforme eu ordenei por meio de Moisés. Moisés passou, mas
Deus permanece. Moisés passou, mas aquilo que Deus determinou por meio da vida dele permanece. Então as promessas de Deus, a lei de Deus, aquilo que Deus havia determinado, ele diz: Josué, siga tudo isso, obedeça a minha palavra. Irmãos e irmãs, nós vivemos num tempo em que a palavra de Deus, a Bíblia, tem sido desacreditada. Há um movimento muito forte por parte do mundo, tentando fazer até mesmo os cristãos, até mesmo as igrejas, deixarem de acreditar na Bíblia. Falando que a Bíblia é um livro ultrapassado, que a Bíblia é um livro cheio de contradições, que a Bíblia não faz mais sentido nos dias de hoje. Mas não, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, viva, eficaz. É por meio dela que Deus fala ao meu e ao seu coração, meu irmão, minha irmã. Então, se eu e você queremos ser fortes e corajosos e queremos viver o propósito de Deus na nossa vida, nós não podemos negligenciar o nosso relacionamento com a palavra. No versículo 7, Deus diz para Josué: tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido. Você quer ser bem-sucedido na sua vida profissional, no seu casamento, em tudo que você fizer? Obedeça a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, ame a Bíblia, medite na palavra de Deus. Que a Bíblia não seja só um enfeite na nossa cabeceira ou na nossa estante. Que a Bíblia não seja um livro que nós abrimos apenas na terça-noite ou no domingo à noite. Mas que esse livro, que é a palavra de Deus, não contém, é a palavra de Deus, que ele seja realmente a nossa única regra de fé e prática. Que eu e você possamos nos deleitar nessa palavra. Como o salmista diz no Salmo 119, versículo 8, ele diz: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sabe, irmãos e irmãs, a Bíblia, ela não é um livro comum. Ela não é um livro de história apenas, ela é um livro espiritual. Eu gosto de dizer que a Bíblia é o único livro que nós lemos e que o autor está junto com a gente no momento que nós lemos. Ele está ali iluminando a nossa mente, tirando a venda dos nossos olhos, para que nós possamos ouvir Deus falando ao nosso coração, além da letra, além daquilo que está humanamente colocado no papel. Então, que eu e você possamos buscar. Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Então, obedeça a palavra de Deus. Não caia nesse engano, nessas modas, nesses movimentos que aparecem. Não caia na preguiça de ler a Bíblia. Que tenhamos diligência. É um desafio para todos nós, com certeza. Mas que tenhamos diligência em encontrar tempo, em ler a Bíblia, meditar na Bíblia, orar a palavra de Deus. Porque é ela que vai nos direcionar, é ela que vai nos fazer crescer no conhecimento, na intimidade do Senhor. E é ela que vai nos fortalecer e nos preparar para as batalhas da vida. Você crê nisso? Diz amém. Quando nós olhamos para o mundo ao nosso redor, tudo tenta nos desvirtuar da palavra de Deus. Quando você olha para a cultura, para a moda, para as músicas, para as séries, para os filmes, para tudo que a grande mídia tem colocado diante dos nossos olhos, sempre há ali um tempero, nem sempre é explícito, mas sempre há um tempero de algo que é contra os princípios da palavra de Deus. Então eu e você precisamos ter um filtro muito grande. E como que nós fazemos isso? Conhecendo a palavra, nos enchendo da palavra, vivendo a nossa vida baseada na palavra de Deus. Porque 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus
e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É a Bíblia que vai moldar o nosso caráter, é a Bíblia que vai moldar o nosso coração, é a Bíblia que fará de nós pessoas mais parecidas com Jesus, porque a Bíblia é esse livro prático, esse livro que nós não temos apenas que saber, mas que praticar os princípios que estão aqui postos. Portanto, que possamos obedecer a palavra de Deus. Amém? Segundo lugar, tudo no tempo certo. Sabe, irmãos e irmãs, Deus tem o tempo de agir. Deus tem o tempo de fazer as coisas. Ele tem um plano, um propósito. Ele não perde o controle da situação. Nós somos tão apressados, não é verdade? Nós queremos tudo imediatamente, nós queremos tudo em cima da hora. Eu, particularmente, sou uma pessoa tão acelerada, que às vezes eu tenho que parar, respirar e falar, calma. Eu digo para mim mesmo, igual o salmista, calma minha alma, aquieta. Porque Deus está no controle. E nem sempre as coisas acontecem no tempo que a gente quer. Deixa eu te falar algo sobre Josué. Josué, ele passou muitos anos, como eu já disse, sob a liderança de Moisés. E a Bíblia, pelo menos que eu me lembre, não fala explicitamente de um momento em que Josué discordou de Moisés. Mas certamente isso aconteceu. Certamente chegou um momento em que Josué, ele pensou, poxa, talvez eu poderia fazer melhor do que Moisés, talvez eu poderia assumir de uma vez por todas essa liderança, mas o versículo 1 diz assim, depois que Moisés morreu, o Senhor falou com Josué. Deus não falou com Josué antes de Moisés morrer. Por quê? Porque teve o tempo de Moisés e chegou a hora de Josué. Deus, ele fala com a gente no momento certo. E eu e você temos que saber esperar o momento certo de Deus agir. Nós não podemos querer atropelar as coisas. Não podemos querer atropelar os processos. Muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, da nossa forma. Mas Deus, ele tem um tempo preparado para todas as coisas. Ele já determinou todas as coisas. Ele não chega atrasado, ele não perde o controle. Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1, diz que tudo tem um tempo determinado. Deus determinou um tempo para todas as coisas. Ele é Senhor do tempo. E no capítulo 8, versículo 6, diz que tudo tem também um modo correto de acontecer. Portanto, eu e você devemos buscar no Senhor, na sua palavra, entender, compreender o tempo dele na nossa vida. Não queira pular processos, não queira pular etapas, não queira agir no momento que não se deve agir. Você certamente conhece a história de José do Egito. Já ouviu a história de José? José é um exemplo muito bom de alguém que soube esperar o tempo certo de agir. A história bíblica diz que José, quando adolescente, ele era ali o braço direito de seu pai. Então ele já mostrava que tinha um dom, um chamado para governar, para administrar, porque o pai confiava nele, colocava ele para cuidar dos irmãos. E ele fez a parte dele ali. Mas acontece que tem toda a história, os irmãos não gostavam dele, acabam o vendendo para os estrangeiros. Ele vai parar na residência de um homem chamado Potifar, não é verdade? E lá, o que acontece? Depois de um tempo trabalhando para Potifar, ele se torna administrador da casa de Potifar. Ele se torna o mordomo, governador daquela casa. Por quê? Porque quem tem o dom, quem tem o chamado, onde quer que é colocado, ele vai cumprir o seu propósito. Muitas vezes nós queremos o momento ideal, o cenário ideal. Nós queremos que tudo aconteça da maneira perfeita para poder agir. José não. José, onde ele estava, ele agia. Onde ele estava, ele exercia o seu dom. Depois ele passa por toda aquela situação com a esposa de Potifar, acaba indo preso injustamente. O que acontece na prisão? José se torna o homem de confiança do carcereiro. Ele passa a liderar, a administrar aquele lugar. Veja bem, preso injustamente.
guardado num cárcere que muito provavelmente era insalubre, era desumano, estava ali guardado, aprisionado, perdeu a sua liberdade, mas nem por isso José ficou lamentando, nem por isso José ficou chorando. O que ele fez? Ele exerceu o seu ministério, ele exerceu o dom que Deus havia dado para ele governou aquela prisão, até que por fim, Deus o coloca no lugar que ele deveria estar. E Deus, ele prepara uma situação para que José se tornasse governador do Egito, o segundo homem mais importante do Egito, depois do rei. Então veja, talvez se José não tivesse passado pela sua casa, pela casa de Potifar, pela prisão, talvez ele não fosse um homem tão bom governando o Egito. Certamente muita coisa que ele aprendeu exercendo a sua função nesses outros lugares, serviu para quando ele assumiu uma responsabilidade maior. Muita coisa que muitas situações, muitas experiências que ele teve nesse período, ele usou isso quando ele assumiu a responsabilidade maior. Mas ele soube esperar o tempo, ele soube viver o processo de Deus na vida dele. E ele não desistiu no meio do caminho. Poderia ter desistido. Meus irmãos me odeiam, meus irmãos me venderam, eu sou um coitadinho. Conhece gente assim? Aqui na igreja central não tem, pastor Jefferson, mas dizem que tem lugar por aí que tem gente que é chorão, que chora por tudo, chora porque está frio, porque está calor, porque o pastor não deu bom dia, boa noite. José podia ter feito isso. Tadinho de mim, meus irmãos me venderam, estou distante da casa do meu pai, pobrezinho de mim. Mas não, ele continuou firme. Ele permaneceu no seu propósito. Depois preso injustamente, mais um momento que ele teria toda a razão para desistir. Mas ele continua, ele permanece. Assim deve ser eu e você, irmão, irmã. Eu sei que tem lutas na sua vida, na minha vida também tem. Cada um de nós passamos por lutas. Mas nós devemos entender que Deus tem o tempo certo de agir em todas as coisas. Você crê nisso? Aleluia. Terceira lição que nós podemos aprender nessa noite. Prepare-se para lutar. Prepare-se para lutar. Sabe que a vida não é fácil, gente. Olha que reflexão filosófica profunda, né? A vida não é fácil. Viver não é fácil. E a vida cristã é menos ainda. Mas nós temos Jesus no nosso coração. E nós sabemos que Deus está conosco. E se Ele está conosco, nada poderá nos deter. Se Ele está conosco, ainda que as lutas sejam grandes, nós sabemos que a vitória é maior ainda. Mas qual que é o nosso papel? É o apelo que Deus faz para Josué. Tão somente seja forte e muito corajoso. Não seja um cristão fraco. Não seja uma pessoa mesquinha. Por quê? Pelos seus méritos? Não, pelos méritos de Jesus. Sabe que a palavra forte, aqui nesse contexto, ela tem a ver com desenvolver força, com fazer força. Quer ver? Eu sei que todo mundo aqui é da academia, né? Todo mundo aqui gosta de malhar e tal. Então você sabe muito bem do que eu vou falar. Se eu vou na academia, Lucas, se eu for na academia, pegar um pezinho de 2 quilos, ficar lá 1 ano com esse pezinho de 2 quilos, eu vou ficar forte? Não. O que eu tenho que fazer para eu ficar forte? Pegar mais peso. Percebeu a associação? Assim é a nossa vida com Deus. Tem aquele ditado, né? Mar calmo não faz bom marinheiro. E assim também é a nossa vida. Se a nossa vida for muito fácil, tudo fluindo muito bem, não tem problema em nenhuma área, nós vamos nos tornar pessoas fáceis, pesos fáceis de nós carregarmos. Mas quando Deus envia uma grande luta, um grande desafio para mim e para você, é para nos fortalecer, é para nos deixar mais fortes.
mais calejados, mais preparados para as situações que Ele tem diante de nós. Porque tem situações que nós conseguimos desviar, tem situações que nós conseguimos nos esquivar, mas tem momentos em que chegam lutas na nossa vida que a gente não tem para onde correr. E quando essas lutas chegam, se a gente não estiver preparado, nós vamos desanimar. É por isso que Deus, Ele nos dá lutas, para nos fortalecer. Os desafios vêm para que eu e você sejamos exercitados espiritualmente, para que sejamos exercitados e sejamos fortes, homens e mulheres de Deus fortes espiritualmente. A palavra corajoso aqui nesse contexto, ela tem a ver com ousadia, com enfrentar o medo. Não é a ausência do medo, mas é enfrentar o medo. Sabendo o quê? Que eu sou muito bom? Não. Sabendo que eu tenho um Deus que está comigo e que é todo-poderoso. Não é na minha força, na força do meu braço, na minha performance, mas é no Deus que cuida de mim e de você. Lembra quando Davi estava diante de Golias? O que é que ele diz? Eu vou te enfrentar na força do meu braço, é isso? Ele diz, você vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Ele faz forte aquele que está cansado. Paulo diz, quando eu sou fraco, então é que eu sou forte, porque a nossa força está nele. A nossa força está no Senhor. Olha o que ele diz no versículo 5. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, não o deixarei, nem o abandonarei. Deus não nos abandona, irmãos e irmãs. Às vezes parece que Ele abandonou, mas Ele não nos abandona. Às vezes parece que Ele está no barco e está dormindo, e não está se preocupando com a tempestade da nossa vida, mas Ele não perde o controle da situação. Ele cuida de mim, Ele cuida de você. E o que nós precisamos fazer é sermos fortes, corajosos e continuarmos firmes rumo ao propósito que Ele tem para nós. Você pode dizer amém para isso? Então, recapitulando, obedeça a palavra de Deus, obedeça a Bíblia é o norte da nossa vida. A Bíblia é a luz, é a lâmpada que ilumina os nossos pés, que guia os nossos caminhos. É ela quem nos dá a direção certa. Saiba esperar o tempo certo de Deus agir na sua vida. Não tenha pressa. Não deixe a ansiedade dominar o seu coração. Mas saiba esperar em Deus. Confiar na soberania de Deus. E por fim, não se surpreenda quando as lutas vierem. Porque elas virão. E não é praga do pastor, não. É sinceridade. As lutas vêm, e você sabe que elas vêm. E continuarão vindo. Mas a luta vem para que nós sejamos mais fortes, para que nós sejamos trabalhados, tarimbados, fortalecidos, e possamos conhecer mais o nosso Deus. Sabe que Jó, ele era um homem de Deus, a Bíblia diz isso. Que antes de tudo o que aconteceu na vida dele, toda a tribulação que ele passou, diz que ele era um homem justo, um homem bom. Mas depois de tudo que ele passa, no final do seu livro, Jó faz a seguinte declaração: antes eu o conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O que aconteceu para Jó ter essa intimidade maior com Deus? Foi uma experiência, uma luta. Ele teve que se apegar ainda mais ao Senhor. Ele teve que exercitar a sua fé. Ele teve que exercitar os seus músculos espirituais e ser uma pessoa forte. E aí ele se tornou mais conhecido, conheceu mais ao Senhor. Se tornou certamente uma pessoa melhor. Eu quero concluir essa mensagem fazendo aqui 2 apelos. O primeiro deles é para você que talvez ainda não compreendeu o propósito de Deus para a sua vida. Talvez você diga assim, pastor, Josué sabia a terra que ele ia conquistar.
Ele sabia o que ele tinha que fazer, o povo que ele ia liderar. Eu ainda não encontrei. A minha vida parece que não tem muito rumo, muito sentido. Eu vivo um dia depois do outro, eu vou sobrevivendo, mas eu ainda não entendi aonde é que Deus quer me levar. Qual é o meu propósito de vida? Se é o seu caso, nós vamos orar na sequência, e eu vou desafiar você a vir aqui à frente. Mas eu quero dizer que em Cristo, está escondido o nosso propósito. Em Cristo Jesus, nós só encontramos propósito para a nossa vida quando nós submetemos a nossa vida a Ele. Conhecer a Deus, adorar a Deus, desfrutar da presença de Deus, esse é o maior propósito da nossa vida. E tudo o que nós precisamos está escondido nele. Busque nele. Busque em Jesus. Mas se você já compreendeu esse propósito, só que você está com medo de trilhar esse caminho, quem sabe você até desistiu no meio do caminho. Você já começou essa caminhada, mas as lutas eram grandes, as dificuldades eram grandes. E aí você abortou a missão, arquivou o projeto. Nessa noite, Deus vai restaurar essa área da sua vida. Nessa noite você vai levantar e vai continuar caminhando, porque eu e você somos homens e mulheres fortes e corajosos. Não pela nossa força, mas porque nós temos um Deus que está conosco e que vai nos conduzir à vontade dele. Quem sabe você tem um projeto ministerial, quem sabe o seu ministério está adormecido, quem sabe um projeto profissional, um projeto de estudar, fazer um curso, projeto de constituir uma família. Quem sabe você pensa assim, pastor, eu já estou numa idade avançada e não apareceu ainda aquela pessoa. Se Deus tem promessa na sua vida, Ele vai cumprir, meu irmão, minha irmã. Não desiste, não. Mas lembre-se, o caminho é esburacado. O caminho não é linear. Ele é difícil. Ele é cheio de lutas. Mas certamente, Deus vai conduzir eu e você.